Sejam bem-vindos ao nosso canal podcast Zagotinho Fora da Casinha. Deixe seu like e compartilhe, não esqueçam, hein? Porque isso é muito importante para a gente continuar trazendo novidades para vocês, ok? Aqui vamos ouvir histórias interessantes de brasileiros que se decidiram a mudar para o Reino Unido. Descubra como eles enfrentaram suas dificuldades. Zagotinho Fora da Casinha, seja bem-vindo ao nosso podcast. Quero agradecer aos nossos colaboradores, a Fênix Cleaner, que deixa a sua casa e o seu negócio em estado de novo, limpando, pintando e dando aquela geral, atendendo em todo o Reino Unido. Todas as informações estarão aqui abaixo na descrição do vídeo. Zagoto Racing. Você que gosta aí daquele off-road, de fazer aquela trilha maravilhosa, o Zagoto Race, lá em Colatina, no Espírito Santo, atende a você em todo o Brasil, entregando motos, quadriciclos, enfim, todas as informações estarão aqui na descrição do vídeo. Bem, agora, como eu disse a vocês, vamos trazer sempre pessoas interessantes com histórias maravilhosas, histórias de vida, de superação e de tudo que é bom e de ruim também, né? Por que não, né? Exato. Tenho aqui do meu lado, na minha frente, minha querida Tatiana. Muito obrigado mesmo de coração, porque ela se despencou, dirigiu 2 horas e alguma coisa. Quase 3. Quase 3 horas para estar aqui hoje. Muito obrigado, nos prestigiando, porque é um prazer enorme receber você aqui. A Tatiana é uma pessoa muito especial na nossa vida, porque ela faz parte aqui de sucessos na Inglaterra. Uau! Né? Tatiana, como você se define? Primeiro, de onde você veio do Brasil? Uau! Então, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. É uma honra de estar aqui. É super legal esse projeto. Eu acho que vai realmente fazer uma diferença enorme para várias pessoas que estejam querendo saber mais como é a realidade de morar fora, né? Exato. Então, parabéns. Projeto Obrigado. Lindo. E de onde é que eu venho, gente? De onde será que eu venho? Esse sotaque. Pois é, você é de que estado brasileiro? Não dá para enganar muito, mas vamos ver. Meu sotaque não dá para enganar ninguém. Do Nordeste eu vou arriscar que é. Né? Então, eu venho dali, do lugar da terra do maracatu, da terra do frevo. Do forró. Do forró. Oxe. Olha só, já peguei. Você já viu que tem uns chapeuzinhos nordestinos olha aqui, ó. Eu vi, fiquei logo, olha, cangaceiro ali, lindo. Então, eu venho de Pernambuco, de Recife. Pernambucana. Pernambucaníssima. E é assim, cada vez mais um ano que eu tô mais longe, mais forte o meu sotaque fica. Que bom, não perdeu a raiz, né? Não, a raiz não perde nunca. Que legal. E o que te fez mudar para o Reino Unido, tão longe? Pois é, né? Eu sempre tive uma paixão muito grande pelo inglês. Uhum. E desde pequena eu me joguei... Inglês, a língua inglesa. A língua, Okay. Mas o inglês veio depois, né? O inglês do homem veio depois. Mas primeiro foi a língua. E eu tive essa paixão muito grande e eu me jogava. E eu tinha essa alucinação de que eu queria morar fora. E eu acho que é uma coisa que você, como brasileiro, adolescente no Brasil, você tem muito isso. Porque você imagina a sua vida nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa. E você tem essa tendência a se ver muito mais fora do Brasil do que dentro. Uhum. E eu estudei inglês, fiz até o último estágio, virei professora. No Brasil? No Brasil, de Legal. inglês. Ensinei inglês durante muitos anos e aí teve uma época... Você era professora de inglês no Brasil? Olha só. Tá vendo que chique? E aí, quando eu comecei a trabalhar numa escola perto da minha casa, britânica, aí a pessoa que estava encarregada de ficar me ajudando foi meu marido, que aí na época não era marido, era só, né, uma pessoa que estava lá. Paquera. Que aí agora já é o inglês. Não, deixa eu entender. O seu marido, ele fazia parte ele trabalhava na escola. Na escola de inglês que você dava aula. Sim. E por que ele não era o professor? Que ele é inglês ou não?
Sim, ele trabalhava lá como professor. Ah, ele era professor. Mas ele era tipo um coordenador. Ok. Então ele fazia todo o planejamento das aulas para os professores que não eram nativos. Ah, sim. Então, como eu não era nativa, aí eu fiquei dentro do gerenciamento dele. E aí ele ficava, aí a gente se confundiu, né? Aí ele começou a botar a cartinha dentro do meu loca e vamos se encontrar para fazer tipo aula. Assim, você não está falando direitinho, esperto. Olha, eu tinha tanta reunião com ele que eu fazia, por que eu sou a única que tenho tanta reunião, gente? Eu devo estar fazendo um trabalho horrível, né? Eu deve ser uma professora péssima. Mas aí não era isso, né? Aí a gente foi entendendo aos poucos o que estava acontecendo. E aí Mas ele falava português, Tatiana? Na época, ele falava mais inglês. E foi quando a gente começou a namorar que ele começou a visitar minha casa, frequentar minha casa. E a minha irmã começou a pegar no pé dele. Fez, olha, você não vai entrar para a família se você não fala português. E aí ela pegou mesmo no pé dele. E ele fala, hoje em dia ele fala Nós estamos bem. falando de que ano isso? Ai, tem que falar, não? Não. Não, tô brincando. São há muitos anos atrás. Muitos anos. Eu estava na universidade, no segundo ano da universidade, então, 1990 e alguma coisa. Eu não lembro. Olha, eu tenho TDAH e as datas na minha cabeça... Isso não é recente, né? Não é recente, não. Faz o quê? Vai fazer uns 25 anos. 25 anos atrás. Olha, legal. E aí foi assim, aí a gente Isso em Recife? Em Recife. E a gente ficou lá 4 anos e a gente resolveu vir para cá para visitar, porque a família dele é daqui, né? Eu fiz, vamos visitar. Mas você ainda simplesmente como namorada. Como namorada. E a gente veio para cá. Simplesmente não, já simplesmente, né? Mas a gente sabe que aquele simplesmente que tá mais para lá do que para cá. E aí eu vim para cá, conhecer a família dele, ver se porque eu sou muito de família. Então, para mim, conhecer a família dele, ter aquela confiança de que eu estou entrando em uma família que eu posso contar, era muito importante para mim isso, porque a minha família é muito apegada. É porque a distância, né? Também, né? Se entregar para alguém que você não sabe nem se imagina, tem família, né? Ou não. E é um perigo muito grande, porque quando você sai do seu conforto, do que você confia, da sua segurança, do seu alicerce, que é o Brasil, e você se joga no mundo desconhecido, você não sabe onde você vai parar. Você não sabe se as pessoas vão estar lá para você. Você não sabe se vai achar amigo, se vai achar família. Ainda mais que você veio com ele, na verdade, né? Isso. E aí eu vim, aí a família dele muito querida, muito, 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 muito. Eu tive uma sorte enorme nisso, uma loteria. E sempre muito presentes. E aí a gente resolveu ficar aqui. Qual o nome dele, Tatiana? David. É o Davi. O Davi em português. O Davi, E aí pronto. E aí foi, né? 2002 a gente veio pra cá. 2003 a gente casou. E o resto é história. Mas você veio e continua aqui, não voltaram mais para o Brasil? Não, nunca voltamos. Porque, na verdade... eu sempre tive essa visão de que eu nunca ia ficar no Brasil para sempre. Eu sabia que todos os meus esforços estavam me guiando para outro lugar. E apesar de que eu tinha muito apego à minha família, eu só tenho uma irmã e eu tenho um relacionamento muito importante com a minha irmã, e todo aquele pensamento de deixar tudo para vir para cá foi um esforço muito grande. Não foi uma coisa fácil. Mas eu sabia no fundo que também ficar lá não era certo. Quando eu vim também, o peso foi grande, né? Eu tinha 3 filhos pequenos. Nossa. E é triste, né? Você sair... Não é fácil. E olhar para aquele monte de bacuri ficando e você não sabe se vai voltar, né? Isso. Então é muito difícil. Mas eu vim para desbravar. Eu acho que, como você também... Isso. Né? Eu vim para desbravar e... né, para poder trazê-los. Lógico. A intenção era essa. A minha sorte é que eu não tinha filho, né? Então não tinha obrigação. Se nada desse certo aqui, eu poderia voltar. E se o meu relacionamento não desse certo, se eu não conseguisse fazer minha vida aqui, eu iria voltar. Mas eu tinha acabado de sair da universidade. Então o que aconteceu? David veio primeiro, antes de mim, para arranjar um lugar para a gente ficar, né? Se organizar. Que ele passou muitos anos fora daqui também. Ele estava na Rússia antes de vir para cá, para o Brasil. Então ele já estava fora do Brasil fora da Inglaterra uns 8 anos. Mas a família dele continuava aqui. A família dele continua aqui, mas
o que a gente imagina assim, volta para casa do pai, acontece durante pouco tempo, né? Tipo Sim. assim, você pode ficar na minha casa um mês, mas se vira. Ainda mais é diferente, né? A gente muito sabe diferente. das... Como é... Desculpa. Não, tudo bem. A diferença... as pessoas no Brasil não sabem disso. Não. Né? Aqui, a cultura é... Você fez 16, é isso? 18? 18? Acho que 18 anos. Você... Tipo assim, seu pai chega pra você e fala assim, hein? É isso. Você já arrumou um lugar pra morar? Porque Isso. aqui você não vai ficar mais, não. Não, e a vida deles são todas detalhadas e elas encaminham exatamente para isso, para a independência. Sim. Enquanto no Brasil, a gente encaminha os filhos para se acharem, né? Decidirem o que querem da vida, mas não tem pressão deles saírem de casa. Sim, aqui é diferente, né? Aqui já é exatamente o oposto. É tipo assim, você já nasce sabendo que vai ter uma hora que você vai sair de Você casa. tem que voar. Cria asa. É como a águia, né? Eu te empurro pra ribanceira, se vira aí, cara. Não tem isso, não. Não tem esse negócio de pensar de ficar aqui, não. É raro. Acontece, está acontecendo mais hoje em dia, por conta que o status econômico das pessoas que estão... Que a universidade é o que libera, né? As crianças aqui. Sim. Quando elas entram na universidade, elas criam asas e aí elas que saem... vão morar nos apartamentos da universidade. Vão ter a experiência sim. fora, né? Geralmente escolhem ir para outras cidades, só que isso tudo está mudando, porque as universidades agora, mesmo com a ajuda governamental, elas estão muito mais caras, né? Então, eles já entram na universidade com um débito muito grande. E aí tem muita família, muitas adolescentes que já ficam, eu já não sei se eu quero mais isso. Mas uma coisa, quando as crianças vão para... Criança não, né? O adolescente vai para a universidade. Aqui a universidade ela é paga pelo governo, mas você fica devendo. Isso. É feito um empréstimo. Sim. Não é como no Brasil que você presta um vestibular para uma universidade pública e você saiu de lá formado, você já não deve nada para o governo. Não, aqui você fica devendo a vida aqui, inteira. Toda universidade você tem que pagar, é isso. Pois é, gente, você aí no Brasil que reclama, aqui é pior. Pois é pior e não é. E melhor, né? Pelo menos você já tem uma responsabilidade. Você tem pelo menos uma dívida para pagar, né? É isso. E aí, esse dinheiro que você deve ao governo, você só paga ele de volta quando você começa a receber um salário de certo nível. Então, Então, se você nunca atingir aquele nível de salário, você nunca paga aquele de volta. Não. Então, tem um caviar aí. Explica como é mesmo. Então, vou explicar em detalhes. Você entra na universidade aqui, aí você recebe o que eles chamam de student loan, que é um empréstimo estudantil. E aí, cada ano, né, você vai ter tanto que o governo te dá. E ali inclui a tua custo de vida. Então, inclui a taxa da universidade e o tanto que você precisa para sobreviver. Certo. Então, você tem ali aquele dinheiro que o governo te dá para você passar 3, 4 anos na universidade. Quando você termina e você gradua... Quando você está numa universidade, você não pode trabalhar. Ou pode? Pode, sim, mas pode. Tem que fazer o quê? É um part-time, no caso que eles falam. Porque você muito, trabalhar é muito subjetivo. O tempo todo não tem como. Não tem como. Isso aí fica bem a critério do estudante. Mas tem muito estudante que trabalha full-time porque tem certos cursos que são mais flexíveis. Você pode fazer muita coisa de casa. E hoje em dia, com tudo online, né? Online, né? Depois da pandemia mudou tudo. Muda tudo. E aí, quando você termina, que você gradua, aí o governo vai começar a seguir a tua história como empregado agora, como uma pessoa que já acabou a universidade, quais são os empregos que você tem. Okay. E aí você tem que ter, eu não lembro agora qual é o teto mínimo que você tem que ter para eles começarem a pedir o dinheiro de volta. Mas tem que ter. Então vamos supor que seja 35 mil por ano. E aí quando você começa a ganhar esse tipo de dinheiro, 35 mil por ano, aí o governo todo mês deduz tanto. Já é automático. Já é automático. Tá. E aí ele começa a deduzir. E aí você começa a pagar. Tem gente que passa a vida inteira e não termina de pagar. É mesmo? E tem gente que nunca paga, porque nunca chega ao teto.
ao mínimo, né, que você tem que ter. Porque esse salário de 35 mil Isso aí eu inventei. Ah, tá. Esse 35 eu não lembro se é verdade 35 ou não, mas eu creio que deve ser por aí. 35. Porque é um salário muito, digamos que seja, bom, mas né? é um salário muito bom para aqui, né? Exato, para cá é muito bom. Apesar do custo de vida ser muito alto, para quem não sabe, o custo de vida aqui é alto, né? A gente sabe disso, altíssimo. Principalmente depois da saída da União Europeia, né? Ficou tudo doido. Acabaram-se as regalias, na verdade, né? Não sei se é regalias, mas pelo menos você comprar um produto mais barato que vinha da União Europeia, hoje ele é taxado, ele tem imposto para entrar aqui, né? Mas tá tudo doido. E o que? 20%, me parece, né? A União Europeia, o Brexit lascou com tudo e a guerra na Rússia, né? Com a Ucrânia também teve um impacto enorme, né? A gasolina, o diesel, tá tudo fora do controle. A eletricidade, menina, que loucura. O aquecimento, tá tudo doido aqui, tá tudo. Mas pelo que eu entendo é no mundo inteiro que tá todo mundo passando por isso. No Brasil as pessoas talvez não saibam, mas aqui não se vive sem aquecimento, né? Nós temos o aquecimento é central nas casas e não tem como você viver sem o aquecimento, porque é frio, né? Muito frio. Principalmente pra gente, né, que vem de lugares quentes. Você que vem do Nordeste, eu sou do Espírito Santo, que fazemos assim, nós somos vizinhos do Nordeste. Tá frio aqui, nós estamos com 30 graus, que beleza. Pois é, eu me lembro quando a gente ia pro forró no interior. Falou minha língua. Tá vendo aí? A gente ia a festa junina, né, na época de junho, julho, e aí a gente ia pro interior. E aí tava o quê? Sei lá, um clima agradável, 20, 25, mas tava todo mundo de bota, de casaco, de couro. Que hoje em dia, quando você vê isso, você faz, gente, 20, 25 é o verão daqui. Eu juro, quando eu vim pra Inglaterra, eu tinha uma jaqueta jeans que devia ter, assim, uns 15 anos que eu tinha. Era a única, porque no meu estado não se usa, na minha região, por no exemplo. Recife não se usa, você jamais usa uma camisa de manga comprida, a não ser que for num casamento ou enterro. Porque exatamente. Você não tem necessidade, né? Não tem como. Quando eu volto, que eu visito minha mãe e meu pai no Recife, eu vejo as pessoas indo para o trabalho e elas estão vestindo roupas formais, né? Roupas de escritório, de tudo. E eu faço, gente, como é que esse povo está conseguindo usar paletó, usar gravata, usar camisa de manga comprida, né? Porque o calor é exorbitante. Do mesmo jeito que a gente aqui passa tempo para acostumar com o frio, eu agora, por causa que eu estou aqui há muito tempo, como você, né? Quase 20 anos, quando eu volto para lá, eu sinto a dificuldade, às vezes, de aguentar o calor. Porque, às vezes, eu olho assim e falo, gente, eu não consigo colocar uma calça comprida. Porque uma calça jeans, eu boto uma calça jeans, eu tô morrendo. por dentro sufocando, eu tô lá né? É horrível. É porque eu acho que o corpo muda, né? Tem a impressão que acontece isso com o corpo, né? Que você acostuma tanto com o frio, apesar de que a gente não passa frio aqui, claro. Sim. Né? Tudo tem aquecimento e tal, mas acho que o próprio ambiente, a própria natureza faz com que o seu corpo se adeque a essa situação, isso. Né? Eu também, se adapte, na verdade, se adeque. Nossa, o português está terrível. Normal. A gente, quando está aqui há muito tempo, a gente já mistura tudo, né? Faz a nossa própria língua, é ótimo. Mas me fala mais de você. Você, hoje em dia, você continua sendo professora de inglês na Inglaterra ou não? Não. Eu deixei isso para trás no momento que eu saí do Brasil. Então, eu saí de lá formada como Relações Públicas e Comunicação. E eu vim para cá com o objetivo de eu não vou perder os 4 anos que eu estudei no Brasil. Com certeza. E eu vou querer trabalhar nisso. Aí eu vim determinada, sem experiência nenhuma na área, porque eu tinha acabado de sair, passei a minha vida inteira trabalhando como professora de inglês. Então, experiência mesmo na área que eu estudei era zero. Mas a minha capacidade de convencer as pessoas é muito grande.
Olha, eu sou isso, eu sei fazer isso. Eu sei fazer Então, isso e eu falo... acredite em mim. Me dê esse emprego aí. Eu falo com a cara lisa, todo mundo fica, meu irmão, olha, ela sabe. E como o meu inglês já era um inglês bom para trabalhar em qualquer lugar aqui, então eu fiz Você tinha uma escola dentro de casa, né? E se o Pois marido era inglês... você não concluiu. Você se casou no Brasil Eu me casei no Brasil, mas eu já com o estava David. aqui. Com o David, Com o sim. David e veio... Ou você veio e se casou? Eu vim para cá, passei um ano aqui, aí voltei para o Brasil, casei no Brasil. Pra ver se era isso mesmo que você queria. Foi. Fala, não pode ser... Vou deixar meu Nordeste. David, nada particular. Nada contra você. Nada. Mas na época, né, tudo muito jovem, ninguém sabe as emoções. E aí eu peguei e vim pra cá, passei um ano aqui. E nesse ano eu fiquei pensando o que é que eu queria da vida. Gente, só um parênteses aí. O David é um amor de pessoa, gente. É o marido dela, eu conheço. Ele é mesmo, ele é um amor. É um amor de pessoa. Só pra deixar claro isso. Mas a gente tira a onda da cara dele mesmo. Assim, é normal. Só um brasileiro. Ele sabe. E quando eu vim pra cá, que eu acho que é uma coisa que não acontece muito com as pessoas quando vêm, elas não têm tempo para pensar, estruturar o que é que elas querem aqui. Geralmente as pessoas vêm para cá e elas vêm porque ou precisam ou estão numa situação que tiveram que mudar. E aí você chega aqui e você encara aquela mudança de frente e você não consegue nem respirar. Você não tem amigo, você não tem nada, tem que se adaptar, comida diferente, tem que aprender a língua. Tem que fazer o que vier na frente. Trabalhar com o que for. Nossa, eu conheci tanto advogado, médico, tudo, que trabalhava em qualquer lugar. Porque... Eu conheço hoje. Não é? É gente que vem hoje. Isso não é num passado distante, não. Não. Tá vendo como é? Sim. E eles vêm pra cá e eles deixam todo aquele status que eles tiveram lá no Brasil, a bagagem profissional, toda aquela educação que eles investiram a vida inteira, né? Para jogar tudo para tentar aqui. E a diferença minha, que eu acho que eu tive sorte, é que eu vim, mas eu não tinha pressão. Eu não precisava estar aqui. Foi uma escolha que eu fiz porque eu queria uma coisa diferente, eu queria viver uma vida diferente. Eu queria experimentar o que era viver. Né? Eu não sei, mas eu acho que 50% de quem vem não vem por querer. Acho que vem por obrigação. E aí é que fica difícil. É a única saída. É a única saída. E aí fica muito difícil, porque aí você não tem tempo para pensar. Sim. E você entra naquele estado de... Eu sou terapeuta agora, né? Hoje em dia. Tem tempo, porque eu já Vou marcar uma sessão aí, minha diretora. Marca uma sessão com a terapeuta aí, que eu acho que eu tô precisando. Eu já fiz tanta coisa na minha vida, Zagotinho, que se eu te falar, é um negócio. Nós vamos chegar lá, calma aí. Quanto tempo que a gente vai ficar aqui a gente pode falar o quanto quiser. Quem manda no tempo somos nós. Ai, Jesus. E aí depois da pandemia... Seu voo é somente às 4 da manhã, não é? Nossa Senhora, faça então, comigo não. Ela tem um voo às 4 da manhã, então até lá. Agora é o quê? 7 da noite, 8? David vai começar a ligar. Então. E aí, depois da pandemia, eu tive uma crise profissional, o que é que eu queria fazer. Então eu virei terapeuta, eu resolvi estudar novamente e me qualifiquei como terapeuta. E aí Mas você estudou para se resolver ou para resolver o problema dos outros? Eu acho que foi um pouco de tudo, sabe? Tá. Quando você... Eu acho que a pandemia veio para deixar muita coisa ao léu, assim, que você sente, sabe, na pele crua. Você todo mundo teve muito tempo para se questionar, para pensar na vida, para pensar em relacionamento, para pensar em filho, para pensar em família, para pensar por que é que eu estou aqui, para questionar mesmo. Sim. Eu acho que teve muita cabeça que abriu e as pessoas pensaram muito de maneira diferente. Quem sobreviveu a isso... sobreviveu a isso, né? Somos heróis. Somos heróis, com certeza. Porque ficar dentro de casa 24 horas... Nossa, aquilo foi muito difícil. Com a mulher brigando com você, ou com o marido... No meu caso, a mulher, né? Sossega.
Vai tocar sanfona, vai pro quarto tocar sanfona. Pois é, para uma pessoa feita você que tem acesso à sua paixão dentro de casa, não estou falando da sua mulher, mas a sua paixão, o forró. A outra paixão. A outra paixão, talvez você teve aquele momento onde você poderia escapar daquilo que estava acontecendo. Com certeza. Mas a maioria de nós não tivemos isso. Né? Eu entrava às 7 horas da manhã no meu estúdiozinho lá dentro de casa e saía quando estava todo mundo dormindo já. Vendo? Então você ali estava no seu mundo, estava tudo ok, é como se nada tivesse acontecendo. Uhum. Mas para a maioria das pessoas ninguém tinha isso. Então vamos supor, eu faço dança, eu não consegui ficar sozinha numa sala fazendo live, né? Porque eu não me conectei com aquele espaço de botar meu computador, ligar a câmera e botar todo mundo para sambar lá no outro lado. Não sei uma coisa nova, né? Eu fiz uma live, para mim foi desesperador. Amei fazer, mas, tipo assim, você é acostumado a tocar para alguém te vendo e as pessoas interagindo com você? Isso. Mas você olhando para uma câmera e tocando, sabendo que tem pessoas do outro lado te vendo, mas é muito frio, é muito vazio. É muito vazio. Isso é você muito... perde aquela conexão e... É desesperador, na verdade. Eu senti isso. É bom, né? É bom. Estou conseguindo divertir alguém que está, né, 10, 12 mil quilômetros de distância. Mas você fica... É frio, né? Você está dentro de um quarto sozinho, tocando... É estranho, é diferente. Me fez questionar muito, porque como eu tenho um filho também, né? Ele tem 8 anos e eu sempre fico pensando quando ele for adolescente como é que vai ser a vida dele. E eu tenho muito medo dessa coisa da isolação com o computador, com o laptop, com tudo isso, né? Com as crianças, eu tenho muito medo disso. Porque eu acho que é um mundo que você se perde ali e você desconecta-se com o que é real da vida. O que é real, né? É verdade. Você perde toda aquela parte social a sua habilidade de ser uma pessoa entre outras pessoas. Mas você sabe, Tatiana, eu penso o seguinte, que é a realidade agora. Infelizmente, gostando ou não, nós estamos convivendo com essa realidade, né? E é muito duro, porque... Quando eu tive que fazer essas lives, que eu fiquei pensando, nossa, como é que esses adolescentes conseguem passar o dia inteiro, né? No social media, não sei aonde, olhando, vendo coisa. E eu tô aqui numa live que vai demorar 1 hora. Já está desesperado. E eu já estou desesperada, eu quero contato humano. Sim. Mas tudo dentro de mim sempre indicou que eu sou uma pessoa que precisa de pessoas. Sim, eu também sou assim. Então, eu fiz o quê? Eu fiz comunicação. Gente, eu tenho que falar o dia todo, eu tenho que estar falando o tempo inteiro. Eu não fiz comunicação, não, mas eu também tenho que falar o tempo inteiro. Entendeu? Mas a gente é artista também. Então, o artista tem esse lado. Você, como músico, você vai ter esse lado que você precisa das pessoas. Você precisa sentir... tipo assim, eu sou dançarina, então quando você está no palco, você dança dentro de casa, você faz um ensaio num estúdio sozinha... É uma coisa, né? Sim. Você está ali, aperfeiçoando a sua técnica, tudo bem. Mas quando você está no palco e você tem uma audiência que você sente a conexão com aquela audiência, a tua dança ou a tua música, ela aumenta de qualidade de uma proporção que é quase imaginável. Você não consegue entender como é que você chegou ali. Não tem nada a ver com o que você ensaiou, né? Não. Eu também. É assim comigo também. E aí... Vem aquela coisa assim, aí você vai... Oxente, olha, acabei de fazer isso aqui. Nem pensei, mas foi porque era o que você sentiu ali, a conexão. E eu achei que aquilo ali foi tudo perdido nessas coisas de live, eu não consegui entrar naquele clima. Então, para mim, foi difícil aquilo ali demais. Mas eu acho que o que a gente estava falando, voltando... Porque nós criamos vertentes aí que eu já até me perdi. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você já era, para quem não sabe, você era dançarina. Você já era dançarina no Brasil. Você sempre fez dança. Eu sempre fiz dança. Sempre fiz dança, então... Gente, e dança, hein? Dança demais. Vocês não sabem o quanto essa mulher dança. Tem vídeo no YouTube? A gente tem um canal no YouTube, mas eu não tenho muita coisa minha. Depois nós vamos deixar o link. Tá bom, a gente deixa o link. Tem o do Centro Cultural Brasileiro, tem um link. Nós vamos chegar lá ainda. Mas a gente faz
eu faço dança, a minha vida inteira eu sempre amei dançar. Então, eu saía com as minhas amigas para dançar e, como a gente estava falando antes, eu não bebo. Eu nunca bebi a minha vida inteira, porque eu acho que eu já sou uma pessoa que sou Eu bêbada também não bebo. naturalmente. Eu só bebo chá. Mas é porque eu tenho medo do que aconteceria comigo se eu tivesse Se você beber. bêbada. É um perigo. Porque eu já sou louca normalmente, entendeu? Então, quando eu saía com as minhas amigas, que a gente ia tudo pro pagode no Recife, O pagode que você diz é o mesmo pagode do sul do Brasil ou do sudeste ou não, né? O pagode não do sei Recife como é é o pagode diferente. lá. Como é o pagode O lá? pagode é o pagode, né? É aqueles- aquela vertente do samba. É a vertente do samba. É isso mesmo, então, é a mesma coisa. Ok. Eu pensei que você fosse pro forró, você ia pro pagode, então. Não, forró a gente ia... Forró é o prato forró principal. Era o prato principal. Ok. Mas as festinhas que tinham, semanalmente, tinham eu acho que o nome do lugar era até chamado Boteco. E nele a gente ia... tá vendo? Olha só, tá vendo? Bem atual. Bem atual. E lá a gente ia, porque eles faziam pagode, faziam a noite de pagode. E aí, mas assim, eles chamavam de pagode, mas tinha tudo. Tinha axé, tinha Maracatu. tudo. Tinha tudo. E eu me lembro que na minha época o tchan, né? Era a época do tchan. Ah, sim. E Você está dizendo o pagode baiano. Tinha o pagode mesmo, o pagode que era a vertente do samba. Sim. E tinha... eles misturavam, jogavam outras coisas, sabe? Para diversificar um pouquinho. Rapaz, mas eu desci tanto na boquinha da garrafa que eu não sei mais não. Eu não sei como eu não sei como eu não... como eu tô viva hoje. Mas foi... Então, desde pequena, minha mãe me mandou pro balé. Eu fiz balé durante uns anos. E aí eu desisti, queria fazer outra coisa. Aí fiz aula de danças folclóricas na escola. Desfilei muito no carnaval. Fui princesa de carnaval na minha escola há vários anos. E rainha, sei lá, princesa, sei lá. Acho que era princesa porque a gente era pequena, né? E aí teve muita história, assim, minha conexão com dança sempre teve ali, muito. E aí quando eu vim pra cá, eu parei um pouco porque eu tinha que me focar no que é que eu queria fazer aqui, né? Eu tinha que me encontrar aqui. Sim. E eu não queria começar com um negócio de samba que eu não sabia se o povo daqui tinha interesse em coisa brasileira. Eu fazia, e aí, eu vou começar a fazer samba, fazer coisa... É diferente a cultura, Não né? é? Aí eu fiquei... Aí eu entrei numa aula de dança do ventre. Eu fui fazer dança do ventre lá com um grupinho, aí fui arranjar um trabalho na universidade. E por ali a gente foi desenvolvendo essa coisa da dança, fui trazendo a dança de volta na minha vida, né? Aí comecei assim. Aí o que aconteceu? Eu saí das danças brasileiras e fui para as danças árabes. E fiz danças Saiu do árabes. Ocidente e foi para o Oriente. Tá vendo? É isso mesmo, Ocidente e Oriente. É. E aí eu fui e fiz quase 20 anos de dança árabe. E aí eu viajei o mundo todo. Viajei, fui para Egito, fui para Marrocos, fui para Turquia. Fazendo a dança do ventre. Dancei a dança do ventre na Inglaterra inteira. É petulância. Conheci a Inglaterra inteira através da dança do ventre. Eu fiz, gente, olha que buraco é esse que eu tô aqui, pelo amor de Deus. Esse povo fica dançando do ventre aqui pra quê? Que legal, Mas Tatiana. foi a minha paixão durante Tá vendo? Eu não anos. sabia disso. Tá vendo? Olha aí. Sabia. E aí foi minha paixão durante muitos anos. Eu simplesmente era... Mas a paixão é pela dança. Pela na verdade. dança. Minha paixão é por dança. Não mas importa. aí... É igual a mim com sanfona, né? Eu gosto de isso, tocar sanfona, não isso. importa o que. Não importa claro que o forrozinho Sempre lógico. Forrozinho tem seu lugar, né? Tá no nosso sangue. Exato. Mas a sua paixão é dança. Minha paixão e não é dança. importa. Não importa o que é que seja, mas eu foquei na dança do ventre durante muitos anos. E aí eu conheci uma dançarina também do Nordeste, do Ceará, que morava aqui na Inglaterra. Ela agora mora na Escócia, Sueli. E Sueli. Vamos trazer a Sueli aqui. Olha, você tem contato linda, dela? Tenho sim. É Sueli, mesmo? você vai Sueli, amar. ó, se você estiver vendo, tá convidada. Considere-se convidada, tá? E a Sueli, ela tem uma energia linda, ela é super pra cima e aí foi ela que trouxe a paixão de volta. Ela me relembrou das coisas brasileiras. Ela fez com que eu me reconectasse novamente, né? Com o Nordeste. Com o Nordeste. E aí ela começou a dar aula de samba, aí eu comecei a dizer, não, tá, tu fica com samba e eu vou fazer maracatu. Aí eu comecei a fazer várias coisas, a gente começou a fazer várias aulas de samba
no estúdio que eu abri aqui depois. Então, depois de 10 anos trabalhando na universidade, eu abri um estúdio de dança aqui. E aí, nesse estúdio de dança, a gente dava aulas árabes e aulas brasileiras. E aí, a gente fez isso durante um tempo. Aí, infelizmente, ela foi para a Escócia. O marido dela é escocês, ela foi para lá. E pronto, aí eu continuei com essa coisa brasileira. Sim. E aí, o que acontece, eu acho que quando você está fora do Brasil durante tanto tempo, e aí você vê todo mundo ao teu redor dizendo, poxa, que legal essa dança, nossa, como é que faz isso? Que dança é essa? Isso aqui é o quê? E como é que é isso aqui? Não, vamos fazer aqui. Aí você já começa a dizer, olha, peraí, né? Alguma coisa tem aí. Alguma coisa tem aqui. E aí a gente começou a investigar esse lado mais focar bem mesmo no Brasil. O seu marido sempre apoiou isso? Ele Sempre. também gosta disso Ele ou gosta não? muito, ele gosta muito da dança. Lógico que tudo que tem... Como eu sou uma pessoa que eu sou muito de fazer o hiperfoco, né? Então eu tô aqui... Aí eu começo, eu tenho que fazer uma coreografia, não sei o que lá, pronto. Aí você já me perdeu durante uma semana. Eu vou ficar naquilo ali até aquela coreografia sair da minha cabeça. Né? Você sabe como é. A mesma coisa aqui em casa. Aí, olha aí, tá vendo? Eu disse a você que você tem TDAH. Eu lhe falei. Eu não quero nem descobrir. Eu devo ter tanta sigla. Mas aí você se perde ali naquele mundo. E às vezes cria um pouco de atrito no relacionamento, porque a outra pessoa não é daquele Talvez não entende muito bem, né? Como é que a gente trabalha, né? Então, você, quando aquela chaminha acende, não tem como você apagar aquilo ali. Não. Você tem que simplesmente completar aquela chama até que ela sozinha, né? O ciclo dela se complete. Né? Exato. Então, existiam muitos desses ciclos na minha vida. Ainda existe, mas hoje em dia eu consigo controlar mais. Porém, no início, como era uma coisa... Eu ainda não. Tá vendo? É porque a sua esposa, ela tem muito mais paciência do que o meu marido, com provavelmente. Certeza, ela tem muita paciência comigo. Se ela não tinha, ela aprendeu a ter. Tá vendo? Mas é interessante. Eu sempre falo pra David, eu faço, gente, se eu fosse casada comigo, eu já teria me deixado. Eu também, eu falo a mesma Tá coisa. Se eu fosse a sua esposa, eu já tinha te deixado há muito tempo. Eu não aguentaria estar casada comigo. Com uma pessoa que de vez em quando dá a doida e pronto, sumiu. Você me perde, sabe? Aí eu tô ali, ele faz, tu tá fazendo o quê? Tu não vai descer? Aí eu faço, vou descer daqui a pouco. Meu daqui a pouco é 3 horas da manhã. Sim. Aí, quando eu terminei de escrever qualquer coisa, ou de terminar o pensamento, o projeto que eu tenho na cabeça. E aí, pronto, e aí é isso. Mas eu acho que junto a gente entendeu o trajeto de cada um no nosso relacionamento, como é que a gente funciona junto, entendeu? Sim. E ele é uma pessoa que é muito flexível e ele é muito humano. Então, ele sempre dá aquele espaço para você se entender, se encontrar. Deixa ela viver o momento dela. Eu também não tenho que reclamar, porque... Imagina. A gente teve sorte. Tivemos mesmo, de verdade. Porque poderia ter sido um caso muito diferente. Né? Eu quero a minha caneca, viu? Depois dessa caneca. A caneca. Tá, lembra aí, diretora. Pois é. Agora me conta uma coisa. Para quem não sabe, a Tatiana, você fundou, na verdade é essa, né? Você fundou um centro cultural brasileiro lá em Nottingham, que é uma cidade aqui a 2 horas e alguma coisa daqui, de onde ela veio, se dispôs a vir aqui. Muito obrigado mesmo. Eu acho que o sacrifício que você fez. Mas me conta como foi a ideia de você montar esse centro cultural, porque, ao que me parece, pelo que eu sei, você que criou isso do zero, né? Exato. Não sei se foi com incentivo de alguém, mas você criou isso, você mesmo, você quis trazer a cultura brasileira para uma cidade da Inglaterra que não é um centro, mas é uma cidade, eu não sei o que, 500 mil habitantes, 300, 400? Eu não sei o número de habitantes em Nottingham, mas ela é bem menor do que Manchester, no caso. Nossa, muito menor. Enfim, mas você que criou o Centro Cultural Brasileiro, que é um lugar que eu toco de vez em quando, gente. Todo ano eu toco lá e eu amo tocar em Nottingham, porque
Eles são os amores lá, É bom demais, né? É Quando você tá bom lá, demais. nossa! Oh, meu Deus. Ai, todo ano a gente fica... Como é que a gente chama? O highlight, né? Do ano. O ápice do O ápice do ano. Aham. É quando a gente tem a nossa festa junina. Verdade. Pois é, Mas como, Zagotinho. como se deu essa Essa intenção, essa ideia? Pois é, então, quando eu estava falando das aulas, aí a gente começou a dar essas aulas focando bem no Brasil, né? E trazendo toda uma diversidade. Ai, gente, essa palavra diversidade, né? Da nossa cultura para cá, começou a ter muito interesse. E o que foi interessante é que o interesse não vieram necessariamente de brasileiros, vieram das pessoas daqui, britânicos. Dos britânicos, olha só. E dos europeus. Os europeus são fascinados por nós, fascinados. Que é uma coisa linda, né? Sim. Uma coisa linda. E aí a gente começou a dar muita aula para gente de fora. Quer dizer, daqui, né? A gente que é de fora, mas... Você primeiro criou, só para eu entender a logística da coisa. Você criou o centro cultural. O meu estudo de dança, né? Tá. Aí dentro do estudo de dança, a gente começou a fazer as aulas focada nas cores do Brasil. E aí começou a ter uma repercussão muito grande. Tá. Aí eu saí do estúdio que eu estava, porque o lugar onde eu estava, eles iam demolir para criar escritórios, e eu tive que achar um espaço novo. Você alugou um lugar para fazer para fazer as minhas aulas, meu estudo de dança. Sim. E aí, quando a gente teve que sair, eu procurei um lugar novo, aí foi quando eu achei esse espaço onde a gente existe hoje. E é um espaço que ele é cheio de possibilidades. Democrático, então, né? Ele pode ser estúdio, ele pode ser um lugar para evento, ele pode ser um lugar para palestra, ele pode ser Não tem problema fazer barulho lá, né? Não. Ele é um espaço que ele está dentro de uma área criativa de Nottingham, então ele é totalmente apropriado para criar uma coisa cultural. Sim. E aí quando eu fui para lá, eu fiz, gente, eu vou continuar só com o estúdio de dança e só fazendo dança, ou eu quero uma coisa... Você chegou naquele lugar ali como seu estúdio de dança, e você abriu mão disso para criar o centro. Para criar um centro cultural brasileiro. Isso. Cara, eu vou te falar uma coisa, isso é muito nobre, foi muito nobre da sua parte. Porque... E eu tive que abrir mão de tudo, porque aí eu tive que botar diretores. E acabou a sua particularidade, né? Você já não era só você mais, você abriu o espaço para um montão de gente. Isso. E aí ficou uma coisa bem... Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Também acho. Sabe? Não só para mim, de um modo egoísta, assim, de falar, sim. mas para o lugar, para as possibilidades dentro da cidade onde a gente mora e também para a cultura brasileira dentro da Inglaterra. Sim. A gente é o único centro brasileiro aqui no meio da Inglaterra, né? No Midlands. Midlands, É o único centro brasileiro que realmente faz o que a gente faz. E a gente tem já uma como é que chama? Uma amplitude tão grande que a gente... É uma base muito forte, que pessoas em Londres conhecem a gente, pessoas na Inglaterra inteira conhecem a gente. Às vezes eu vou tocar por aí e falo do Centro Cultural Brasileiro. O pessoal fica assim. Uau, que né? o Centro Cultural? Sim, em Nottingham tem um Centro Cultural. Tem. E Manchester não tem. Né? Então... Porque eu acho que as pessoas confundem muito, assim, às vezes. É uma coisa difícil de fazer. Sim, eu imagino. Nossa, muito difícil. Eu imagino, eu sei, nós já tivemos essa conversa no particular. Eu acho que, assim, você tem que se dispor a viver para aquilo. E eu acho muito nobre da sua parte fazer isso pela nossa cultura. De antemão te agradecendo por isso, porque é bonito isso. Porque saber que você se dispôs do seu sonho, você deixou, assim, você colocou o amor da sua dança, e você deu o centro cultural, você montou o centro cultural, mas você se desfez da sua particularidade, do que você tinha ali, né, que era seu. Exato. Então, você não precisava fazer isso. Não precisava, mas é tão nobre da sua parte dividir isso, e eu
eu sei das histórias e sei tudo que o Centro Cultural Brasileiro lá em Norton faz pelas crianças. Isso é uma outra coisa que eu também queria que você dissesse, porque, rapaz, eu estou falando de coração, é bonito, porque nós estamos aqui sozinhos, né? Isso. Em termos, sozinhos, né? Nós estamos em outra cultura, nós estamos num país diferente, de língua totalmente diferente, de cultura diferente, e você se dispor a fazer isso, abraçar a cultura brasileira e trazer para um lugar que era seu, você não precisava fazer isso, né? Então, isso é muito bonito. Mas o que é engraçado, obrigada, mas o que é engraçado é que eu fiz sem nem... Eu não tive um dia que eu pensei assim, será que eu devo fazer ou não? Não, foi assim, vou fazer, acabou. Vou fazer, acabou. Porque eu sabia, eu tinha certeza que era a melhor coisa para fazer naquela época e lógico que nunca mudei de ideia. E como a gente estava falando, não é fácil, é super difícil. Imagina. Todo mundo que é envolvido no centro trabalha voluntariamente. Eu gostaria que você dissesse... Você quer voluntariar pra gente? Pode. Pode, sim, eu sei. Não, mas que você pontuasse também as pessoas que lá, eu sei das meninas que trabalham, Sim. tem o Paulo... O Fernando. O Fernando. Então, o Fernando é o nosso, que chama aqui de Tché, né? Fernando, Paulo, eu me enganei, gente. O Fernando Martins, ele o Fernando Martins. Ele é o português mais brasileiro que já existe. É verdade. Ele é português, mas vou te falar, ele tem um amor pelo brasileiro que... Nossa, é incrível, né? Ele é um brasileiro de coração, na verdade. É né? um negócio sério. Ele sabe mais do Brasil do que a gente. É. Então, ele é o que a gente chama aqui de Tché, que eu não sei o equivalente disso em português, eu não sei, infelizmente. Mas é a pessoa que... A diretora sabe o que significa? Sabe o que é um Tché? Tché. É a pessoa que, tipo assim, comanda, lidera o grupo de diretores. Ah, tá. Então, ele é, por exemplo, se a gente tiver uma votação para alguma coisa e tiver 2 e 2 que votaram assim, aí ele é a pessoa que toma a decisão no final. Ah, tá. Porque toda CIC, a gente tem um CIC, né? Uma companhia que ela é voltada para a comunidade. Então, toda CIC, ela tem que ter os diretores, e dentro dos diretores tem que ter o chair, a pessoa. E não poderia ser eu, porque eu já sou a CEO, eu sou a pessoa que comando... Fundou, na verdade. Então, se eu for o chair, fica muito... Né? Fica meio esquisito, né? Sim. Porque eu posso dizer... Fica muito centralizado, né? É como se você mandasse, decidisse tudo. E tem que ter... Então, tem que ter esse balanço. Então, tem o Nando... Tem a Clemilda, que está com a gente também desde o início. A Clemilda, ela é nordestina, de Alagoas. Ela é super... Nossa, ela é minha irmã, assim. É uma conexão linda que eu tenho com ela. Ela é uma pessoa linda, maravilhosa, ajuda em tudo, faz tudo. Tá ali pronta sempre para... E ela é a pessoa que ameniza também, sabe? Quando tem qualquer coisa assim que a gente vê, que ela vê, ela é muito boa de estudar o que está acontecendo. O fogo está acendendo hoje. Aí ela faz, peraí. Calma. Vamos lá. Ela é um amor de pessoa. Ela é super. E ela tem aquele jeito dela lindo, né, extrovertido, de falar. Não, então ela traz muita... Foi ela que apresentou a quadrilha, não foi lá o Foi último... a Simone. Foi a Simone, é a verdade. outra também. A outra, E aí a Clemilda, ela é uma peça super importante, está comigo desde o início. Ela está lá antes de Nando até, ela estava lá antes do Fernando. E agora, recentemente, eu fico dizendo recentemente, mas já faz um ano que ela está com a gente, a Simone. Sim. E a Simone está se tornando uma peça principal, porque ela, como o Fernando, assim, todo mundo que entra parece que se encaixa direitinho no lugar onde eles precisam estar. Se doam, né? Então ela veio como uma dançarina profissional, com muito entendimento de música, de dança, de tudo isso, de palco, de performance, de tudo isso. E aí ela vem e traz esse suporte que antes só era eu que fazia. Então, ela está vindo para balancear esse trabalho comigo. E é super legal, porque quando você tem feito uma coisa durante muito tempo... Eu passei 10 anos fazendo espetáculos sozinha. Sim. Fazendo coreografia, montando espetáculo, fazendo música, tudo.
E você, às vezes, não vê que você está dentro do mesmo pensamento. Sim. Que você não está conseguindo ver fora da caixa. Quando vem né? alguém com uma ideia nova, eu também acho legal isso. Aí ela veio, aí eu faço, olha, vamos fazer isso aqui assim, vamos... Às vezes a gente fica meio arredio, né? A princípio, não, isso Peraí, não, peraí. Aí depois você vê direitinho e faz, não, ela É verdade, ela tem razão. E ela sempre tem razão. Olha, Simone. Não, mas ela é uma pessoa linda, maravilhosa e ela tem muita paixão pelo centro. Uhum. Muita. E eu acho... Isso Tá, me... vamos entender. Sim. Só para as pessoas que estão vendo nos entender como funciona o Centro Cultural. Então. Vocês têm uma dinâmica de... Vocês dão aula, o Centro Cultural está aberto todos os dias, de segunda a sexta. É isso ou não? A gente ou só final abre de semana? quando tem alguma coisa acontecendo. Então, geralmente, segundas, terças, quartas e quintas. Ok. Isso, ele abre para atender quem? Para atender as crianças? Porque eu sei que vocês têm um trabalho com crianças de filhos brasileiros ou filhos de ingleses que têm interesse pela nossa cultura. Uhum. Isso eu sei. Mas eu não sei o minucioso, sabe? O que acontece? Vocês dão aula para essas crianças? Então, a gente dá aula, a gente chama de Kids Club, né? E aí no Kids Club era no sábado. No sábado. No sábado. Okay. E aí as crianças vêm. Geralmente elas vêm, os pais colocam elas lá porque eles têm um interesse no português como língua de herança. Então, geralmente é aquela situação onde você tem um pai... Isso são os filhos de brasileiros, um pai, novos, uma mãe, novinhos, as crianças que estão indo para a escola em inglês, que acabam perdendo a língua portuguesa. Perde a conexão com o Brasil, né? Sim. E aí você tem aquela coisa onde você tem um pai ou uma mãe que é brasileiro, ou português, ou angolano... E o outro que é britânico... sim, vocês não atendem só brasileiros. Qualquer país que fale português. Ok. Mas a gente foca na cultura brasileira. Uhum. Então, eles entendem isso quando eles vêm. A gente teve portugueses e angolanos que botavam os filhos lá, mas eles entendiam que os filhos estavam aprendendo o português brasileiro. E pronto, aí a gente fez esse projeto, é um projeto muito bonito. Para quem não sabe, Angola fala português, né? Isso, é diferente o sotaque, mas é a nossa língua. Mas eles são bem mais perto do Brasil do que o português de Portugal. Portugal, é verdade. O jeito que eles falam. Sim. E aí a gente faz esse trabalho com as crianças, onde elas se jogam na língua portuguesa, como a língua de herança. Uhum. Então, a gente tem que começar do início com elas, ensinando vocabulário, ensinando como é que elas falam, né, tudo isso. Mas toda a experiência delas é em português, entendendo ou não. Uhum. Então, no momento que elas entram, os professores todos ali estão falando português. Porque, para quem não sabe, as crianças que vêm novinhas para cá, eles acabam, como vão para a escola, eles acabam perdendo a língua portuguesa, né? Acaba perdendo a nossa cultura brasileira. Porque fala o tempo, a escola começa cedo e acaba tarde. Isso. Então acaba perdendo o português e só fala, se os pais só falam em inglês também, acabou. Aí pronto. Né? Acabou a cultura. Então eles têm que ter aquele incentivo. E também tem toda a história de... Essas crianças, elas provavelmente se sentem diferentes, porque elas sabem que tem alguma coisa diferente nelas, sabem que os pais não são como os pais dos coleguinhas da escola, mas ao mesmo tempo elas não entendem por quê. Então, quando elas vão para um espaço feito esse do Kids Club, elas têm aquela experiência de ver outras crianças que são exatamente como elas. Rapaz, interessante. Aí, de repente, aquele mundo se abre. Uhum. E aí começa a criar o quê? Um sentimento de orgulho, sentimento de conexão, de autoconfiança, de desenrolar da língua. Porque, às vezes, existe a barreira da língua porque elas não querem serem diferentes. Então, não querem ser diferente. Uhum. Então, não vou falar essa língua porque todos os meus coleguinhas falam inglês. Eu conheço crianças que chegam da escola, a mãe pergunta em português e o filho responde em inglês. Sabem, entendem, mas não respondem. Acho que então é isso, é vergonha. É a resistência. É para não se sentir diferente. Olha só. E aí cria todo esse sentimento de
que a gente falou, né? Então eles começam como é que chama quando a flor? Desabrochar. Eles começam a desabrochar para as possibilidades dessa outra cultura que é deles, né? Que pertence a eles. Sim. Mas que até então eles não sabiam que existia, na verdade. que existia. É porque os pais geralmente não... a vida é tão corrida que você não tem tempo de passar esse tipo de coisa para os filhos, né? Tem muitos pais que até conseguem, e a gente, quando vê os filhos falando português, a gente fala, nossa, parabéns, porque é difícil. Quando estão aqui, é muito difícil manter ou até mesmo gerar o português neles. Mas esse é um projeto lindo e é um projeto que a gente levou para a Embaixada de Londres, falou com eles sobre isso, eles ficaram super emocionados com o trabalho que a gente fazia, porque até então eles pensavam que a gente era simplesmente um lugar que fazia evento, que não sei o que lá. Fazia festa só. A gente propaga a cultura brasileira aqui. A gente tem a parte da dança, tem a parte da música, tem a parte do divertimento, tem os eventos, feita a festa junina quando você vem, que é maravilhosa. Sim. Todo mundo come, todo mundo bebe. Né? Eu me sinto muito orgulhoso em fazer parte dessa cultura. Então a gente tem tudo isso. Mas o objetivo do Centro Brasileiro é criar aquela conexão, acessibilidade ao Brasil, às pessoas que estão aqui. Então, de vez em quando a gente tem pessoas que fazem, eu estou indo viajar. Do nada, a gente recebe uma mensagem, eu estou indo viajar para o Brasil, eu queria saber se vocês podem me ajudar. Aí a gente dá conselhos sobre... O quê? Ingleses, no caso? Ingleses. Olha só. Ou então eles querem aprender português. E isso são todos projetos que está tudo assim, ó, na pastinha que a gente vai desenvolver com o tempo. Mas é porque no momento a gente não tem a capacidade. Já tem quantos anos o Centro Cultural Brasileiro, Tatiana? 5 anos, eu acho. 5 anos? É. É um novinho, bebê. Tá novinho, eu ia falar, tá novinho. É um bebezinho. Mas se você pensar em 5 anos o tanto que a gente consegue fazer, imagina, né? É. Pelas festas a gente vê, né? Pois é. E é super legal. E a comunidade brasileira mesmo, em Nottingham, está crescendo muito. Sim, muito brasileiro. Tivemos lá esse junho agora, e tipo assim, eu vi tanta gente, tantos brasileiros que eu não tinha visto na outra festa. Outra festa, exatamente. E as pessoas têm uma conexão legal que vem conversar com a gente, né? Isso. Ah, eu sou de tal lugar, tal. E geralmente vem, não digo que vem todos, mas muita gente vem, e vieram muita gente diferente, assim, de outros lugares que caras não estavam ali, estão ali há pouco tempo. Isso. Que o pessoal está, não sei se é migrando de Londres para Nottingham, né? A vida em Londres para quem não sabe, a vida em Londres é difícil. Muito difícil, muito cara, na verdade. Eu nunca morei em Londres, mas eu nunca quis. Eu estudei em Londres quando eu tinha 16 anos e com 16 anos eu já achei que aquilo ali era muito tumultuado. Londres é uma loucura. Londres não é para amador, não. Se a gente tá achando caro aqui, para profissional. É verdade. Londres é um lugar... Eu já morei em Londres, mas é difícil. É difícil, né? A gente sabe que as pessoas que estão lá é porque são guerreiras mesmo, né? São. Então... E aí, geralmente, elas vêm para cá, para o meio da Inglaterra, porque é mais acessível. A vida é mais devagar, tudo dá mais... a gente tem mais acesso às coisas mais facilmente, entendeu? Então, sim. Eu acho que as o próprio aluguel é um pouco mais barato aqui pelo meio da Inglaterra, né? Com certeza. Não digo Manchester, porque já está, assim... Manchester já saturou um pouco. Depois de Londres, Manchester já é a cidade maior que exatamente, tem, né? Mas as cidades mais de interior já está mais acessível, né? E daí, você falando da Tatiana agora. A sua dança, você deixou depois que você abriu o Centro Cultural ou você ainda continua fazendo os seus shows? Porque eu sei que você faz shows, né? Não, eu continuo. Nossa, Deus me defenda. Não dava pra parar, né?
Eu acho que se eu parar... É igual a mim com acabou. sanfona. Se eu parar, eu morro. Eu não sou- Você tá aqui, você faz o podcast, você faz isso, mas a sua sanfona tem que estar ali. O meu prato principal é a sanfona. Né? Isso. Eu acho que tudo que a gente faz, todas as setas apontam de novo para o que mantém Ama. a gente Verdade. né, vivos. Então, a dança, ela sempre foi uma peça principal dentro do centro. E, na verdade, Tá. durante muito tempo... Vamos abrir um parênteses aí, Sim. então. Você, no Centro Cultural, você ensina danças. A gente ensina dança. Ok. Então, a gente tem uma companhia que, quando a Simone entrou, a gente fundou essa companhia, que é a Maria Bonita, Companhia de Dança Maria Bonita. Simone é a mais nova que É a mais se nova diretora que integrou Sim, ao Centro sim. Cultural. E Tem aí, um ano, me parece. Um ano, E aí a gente fundou essa companhia de dança dentro do centro. E a missão dessa companhia de dança é oferecer às pessoas que não tiveram a oportunidade ou querem ter a oportunidade agora de se tornarem bailarinas e fazer um trajeto como se fosse uma bailarina profissional. Então, a gente trata elas como companhia de dança mesmo. Ok. Trata elas como se tem ensaio regular, tem aquecimento regular, tem contrato que elas assinam, tem tudo. Mas o que não tem é a pressão de uma companhia, né? Aquela coisa de ter um contrato para trabalhar na Broadway. Não, isso aí não existe. Sim. Mas a ideia de que elas... É mais para um compromisso, no caso. Então, elas tratam ali, elas têm um maior orgulho. Elas fazem, nossa, eu sou bailarina da Companhia de Dança Maria Bonita. E elas falam com tanto orgulho, e é a coisa mais linda. E se você trabalha com crianças? Não, essas são adultas. Essas são adultas. São adultas. E a gente está tendo um projeto agora... Mas isso brasileiros, brasileiras não? Não, é para qualquer um, qualquer mas um que todo queira. mundo que está no momento... É um centro brasileiro, é um centro cultural brasileiro, mas que não é... A gente oferece serviço para qualquer um. Não é direcionado somente para brasileiros. Qualquer um que chegar, por exemplo, eu quero aprender a dançar, eu vou lá e aprendo a dançar. Eu sou terrível, né? Não vou aprender nunca. Eu pareço um cabo de inchada, sabe? Não, mas eu acredito que todo mundo consegue dançar. É só dar o tempinho certo, né? Eu acho que eu já não tenho mais esse tempo. Passou. Eu precisaria de mais uns 50 anos para aprender. Ai, meu Deus. Mas é isso, e a gente oferece danças brasileiras, todas. Populares brasileiras, samba, forró, frevo, de todas. Simone entrou, ela tem muita experiência com danças fora do Nordeste também, que aí trouxe um balanço perfeito para a nossa companhia. Você ensina a dança do ventre também? E a dança do ventre agora está fora. E eu Você está ensinando somente cultura brasileira? Só cultura brasileira. Eu faço projetos especiais da dança do ventre, mas não são regulares. Ok. Então, por exemplo... Não está no nosso calendário mais. No calendário mais. Então, por exemplo, no momento, a Prefeitura de Nottingham me contratou para fazer 8 semanas com um grupo de mulheres árabes e ensinar elas a dançar dança do ventre. Eu falei, gente, eu vou ensinar árabe? Que moral! A dança dança do ventre? É sinal que você é capaz e sabe o que está fazendo, né? E é super legal. São mais de 40 mulheres e todas elas vêm cobertas dos pés às cabeças para fazer dança do ventre. E quando elas estão dentro da aula, elas simplesmente se soltam. E é uma coisa mais linda quando você vê as pessoas, né, se soltando dentro daquele espaço, né? Te dando confiança, principalmente mulheres feito essas, que têm uma bagagem cultural muito diferente da nossa. E aí, pronto. Aí é muito difícil a interação, Tatiana? Você como brasileira, por exemplo. Claro, você é brasileira, tem temos a nossa língua. Sim. Elas são árabes, tem a língua que é totalmente diferente. Né? Até a escrita é totalmente diferente. Eles nós sabemos, pelo menos, as letras são as mesmas. Eles não, né? Eles são tudo diferente. Acho que é muito mais difícil para eles, né? Muito. E como é essa interação sua com eles? Inglês, né? Sim, mas... É através do inglês. E aí tem muitas delas que não falam nada. Uhum. E aí fala tudo em árabe. Em árabe?
Aí elas começam, não sei o que lá, Habib, não sei o que lá, Yala. E Mas você entende árabe? Nada. A única coisa que eu sei é Habib. O que é Habib? Que eu também não sei. Querido, querida. Ah, tá. E Yala, Tem um monte de shopping aí que chama Habib, então é querido. isso. Ah, ok. E aí, Eu já tô aprendendo árabe, tá vendo? tá vendo? Olha aí, aqui a gente ensina até árabe. Mas é isso, aí eu Tá não vendo? entendo Podcast nada. fora da casinha também é cultura. E aí é isso, a gente se comunica através do gesto, do inglês delas, que é muito limitado, mas a gente chega lá, no final de tudo a gente consegue. Mas elas são muito parecidas com os brasileiros em termos de... Elas falam por cima uma da outra, aquela coisa alta. Sabe como a gente conversa assim Sim, quando tá sim. em família? Gesticulando. Que né? ninguém sabe quem é que tá falando mais, só vê a zoada e você fica, meu Deus do céu, que conversa que a gente tá conversando. Mas sempre tem um que tá conversando com o outro. Aquele isso. monte de fala. E você tá conversando aqui, mas você tá escutando aqui. Sim, escutando né? o outro. E você tá opinando aqui, nesse lugar aqui também. O negócio é sério, rapaz. Mas elas são assim, são muito parecidas. Elas conversam por cima da outra. Mas no final, a conversa se conecta e todo mundo se entende. Uhum. Mas é difícil, às Mas vezes. essas aulas são no Centro Cultural? Elas Você foi estão no contratada centro, pela prefeitura? mas elas são terceirizadas pela prefeitura. Sim, mas você dá aula lá no Centro Cultural? É. Uhum. Tudo que eu faço, eu tento trazer de volta para o centro. Porque Sim, o sim. meu objetivo principal é que as pessoas conheçam Não é aquele o espaço. seu, não é a Tatiana particular. Não. Você tudo faz em prol do centro, do centro cultural. Então, se eu recebo um contrato para Tatiana dar aula de dança do ventre, eu vou achar um jeito de encaixar daquilo por ali centro encaixar cultural. no centro. Nobre da sua parte, Tatiana, porque mostra que você não tem egoísmo, né? E que você não quer só para você. E eu não quero que as coisas se desconectem. E quando as pessoas estão lá, sempre aquilo ali gera oportunidade. Sim. Então elas vão ali, elas veem o espaço e fazem, então você faz isso aqui, também tem isso aqui, e aqui, como é que é? Aí de repente, né, acontece uma coisa diferente ali, e quando você vê uma coisa que era uma aula de dança, no futuro pode se tornar um outro compromisso relacionado ao centro. Sim. Entendeu? E aí, esse aqui todo mundo que trabalha lá, a gente tem essa mentalidade. Uhum. Tipo assim, a gente tem nossa vida, faz nossas coisas, mas como é que a gente pode estar sempre trazendo de volta para o que é importante para a gente? Voltado ao centro cultural. Porque aquilo ali, ele precisa existir independente de nós. Se a gente for egoísta, de dizer, não, eu quero fazer porque eu quero fazer por conta própria, porque é para mim, para o meu status, para a minha vida, para o meu salário, o centro não existe 2 dias. Ele não sobrevive 2 dias. Ele não pode ter egoísmo, né? Não pode. Você tem que ter aquela coisa de comunidade. Tem que ser a comunidade. Tem que ser aquela coisa onde a gente divide, e onde a os gente brasileiros? celebra. Os brasileiros que lá estão, eles aderiram a isso? Eles abraçaram o centro cultural? Eu creio que sim. Eu creio que os brasileiros hoje em dia, principalmente, eles conhecem mais. Então, quando eles vêm para Nottingham, o centro é como se fosse o ponto de chegada deles. De referência, né? Aí eles chegam e pensam que a gente vai ajudar eles como desenrolar a vida em Nottingham. Aí é quando eles vão lá e veem que não é isso que a gente faz. Engraçado. Eu fui morar na Itália uma época, né? Sim. Logo que eu cheguei aqui, eu fui morar na Itália. E na Itália tinha um posto telefônico. Não existe hoje mais. Eu estou falando de 2002, Sim, né? sim. Um posto telefônico. Não sei se nem o povo está vendo isso, se sabe o que é um posto telefônico. Mas é aquele lugar que você ia lá para fazer uma ligação, né? A gente não tinha celular, não existia isso. Não. E engraçado que esse posto telefônico, o dono é brasileiro. Olha. Era o ponto de referência de todos que chegavam em Verona, estou falando de Verona, na Itália, Sim. Era o ponto de referência, assim, qualquer um que chegava em Verona ia para esse posto telefônico que era, acho que como centro cultural. Mas lá ninguém fazia nada, era tipo um lugar assim, tem um posto telefônico brasileiro, Isso. que é de um brasileiro. Então, todos se encontravam ali e dali, sim. Dali, Eles acham o que um querem. caminho. Foi ali que eu encontrei um lugar para morar. Tá vendo? Foi ali.
Sabe, é Olha, muito louco. É muito louco. A gente teve pessoas que chegaram. Exatamente. A gente teve pessoas que chegaram de Londres para morar lá e eles foram bater no centro. Aí disseram: onde é que a gente acha igreja aqui? Eu fiquei, gente. Igreja como assim? Igreja tem em todo canto aqui. Sim. Não, mas igreja... Igreja, que para quem não sabe, é o que mais tem nesse país. Não né? é? Não, mas igreja com pastor brasileiro. Eu fiz, em Nottingham tá difícil. Porque não é feito Londres, né? Em Nottingham não tem igreja. Mais difícil. Aí, mas é assim, a gente tem que se tornar... Manchester já tem. Já tem, né? Tem bastante. Eu acho que tentaram em Nottingham durante pouco tempo, mas não sei o que aconteceu. Parece que não... tinha um grupo até... Não, eu acho que hoje em dia tem um grupozinho, mas eu não sei qual é a religião deles, mas eles faziam lá no centro, eles cresceram, ficaram muito grandes e tiveram que achar um lugar maior. Eu acho que eles ainda existem. Você dá esse tipo de liberdade. A gente aluga o espaço. Ok. Então as pessoas podem vir utilizar o nosso espaço, porque como é um ponto de referência para os brasileiros, então se você fizer o seu serviço de lá, aí as pessoas já sabem onde é que você está localizado, entendeu? Porque o centro é no centro de Nottingham, super fácil de achar. E é uma referência, né? Você é o Centro Cultural Brasileiro. Rapaz, você não tem... Eu sei que você tem a ideia, porque você é uma mulher inteligente, mas você... É importante demais isso que você faz, é muito interessante. Quando eu soube, a primeira vez, quando você entrou em contato comigo, eu não sei, há anos atrás, né? Nós tivemos... Faz tempo. Eu fiquei surpreso. Eu falei, gente, existe um Centro Cultural Brasileiro. Eu fiquei surpreso, porque eu nunca tinha ouvido falar nisso. Mesmo Londres, eu acho que em Londres não tem. Se tem, não conheço, eu também não sei. Eu não conheço. Talvez tenha, a gente está falando besteira. Mas eu acho que não tem. E eu acho que isso é de uma interação, uma integração tão grande. Né? Se você tem um Centro Cultural Brasileiro, primeiro, é o ponto de referência. Né? É o ponto de referência. Que, para mim, Nottingham, o que é Nottingham? O ponto de referência, para mim, é o Centro Cultural Brasileiro. Se eu ficar perdido lá por aquelas bandas, eu vou para onde? Eu vou para o Centro Cultural Brasileiro, que eu sei que lá vai ter gente que vai me dar uma informação, que vai... E seria muito interessante se existisse isso. Não tem como você abrir filiais disso? um centro já me dá dor de cabeça. Abre um em Manchester. Ai, gente. Eu sei, não. Sério, porque Manchester, tô falando assim, no meu ver, né? Não sei, talvez exista e eu não tô por fora, não sei. Mas creio que não. Eu também não sei, não ouvi falar. Eu estou muito tempo aqui, conheço, nosso Deus, eu acho que, não vou falar que conheço todos os brasileiros de Manchester, mas eu conheço bastante gente. Deve conhecer, né? A pessoa que é músico vai conhecer muita gente. A gente que faz festa, né? Então acaba conhecendo bastante gente. Mas não sei, eu acho que não tem sabe, aquele ponto de referência como vocês são lá. Eu acho que não tem, existem vários grupos que eles se juntam e eles tentam fazer uma coisa parecida. Sim. Mas eles são mais focados naquela coisa de eventos, sabe? Sim. Para fazer uma festa pontual, são coisas pontuais, né? Exato. Então, se torna muito sobre festas. E a gente, na verdade, é muito menos sobre festa. Sim, eu sei. Vocês fazem uma festa por ano. A gente é muito mais sobre propagação da nossa cultura. Da nossa cultura. Então, eu não sei se a gente já falou isso, porque eu já me perdi aqui, mas por exemplo, a gente como é que chama? Patrocinado pela Prefeitura de Arte daqui, da Inglaterra. Então, imagina, você tem um centro cultural que é super específico, brasileiro, a gente não faz mais nada só coisa do Brasil. Sim. E aí você vai para Prefeitura de Arte do Reino Unido e você fala, olha, eu quero que você... O que é a Prefeitura de Arte? A Prefeitura de Arte por exemplo, a gente paga os nossos impostos, né? Sim. Aqui na Inglaterra. Porque o Centro Cultural, só para esclarecer, o Centro Cultural é uma firma. Vocês são registrados como uma firma. Como uma firma mas a gente... aqui se chama Community Interest Company, que é uma companhia de interesse comunitário. Interesse comunitário. E aí,
é um status abaixo de ser uma ONG, uma companhia de caridade. Ok. Então, a gente é um status abaixo, porque para se tornar charity aqui é super complicado. Sim, é uma burocracia que... E aí, mas a gente, como uma companhia de interesse comunitário, a gente consegue exercer vários programas como se a gente fosse de caridade, mas sem ter a burocracia. Sim. Então, dentro disso, a gente vai para todos esses... Então, voltando para a Prefeitura de Artes, né, daqui. A gente paga imposto aqui na Inglaterra. E aí, os nossos impostos, ele é dividido em várias áreas. Então, o dinheiro que a gente paga como, né, cidadão que trabalha, né, e tudo mais, aí vai um pedaço para consertar as ruas, outro pedaço para ajeitar os parques, outro pedaço para não sei o que lá, e vai um pedaço para arte. Então, eles têm... Isso é um departamento governamental específico para essa parte. Para arte. E aí, dentro desse dinheiro... É como se fosse lá no Brasil, não sei como... Mas se fosse o Ministério da Cultura. Da Cultura. Seria... É parecido. Parecido, só que porém, num pedacinho menor. Seria... seria uma coisa dentro daquilo ali. Dentro daquilo. Dentro do Ministério da Cultura. Do Ministério da Cultura. Do Ministério. E aí, eles têm esse orçamento, né, desse dinheiro que vem dos nossos impostos, e eles decidem aonde é que eles vão ajudar a aplicar esse dinheiro. E esse dinheiro é através é como se fosse uma loteria. Você vai lá, você preenche o formulário, fala o que é que você quer fazer, por que é que você quer dinheiro, e aí você... É uma competição cerradíssima. Assim, porque não é só... Não é uma pessoa só. Não é, tá, você entendi. compete com a Inglaterra inteira. Então, você bota lá um projeto, aí vamos supor que você deu azar, aí tem mais 500 projetos ali que está sendo jogado com o seu. Aí, para você ser e ser agraciado com aquilo ali, é um status muito grande, independente de você ser muito dinheiro ou não. Sim. O fato de que eles olharam para o teu projeto e disseram, não, o Centro Cultural Brasileiro está fazendo um trabalho da porra, né? Vamos dar dinheiro a eles para ajudar. Então, a gente consegue o apoio deles. E por conta que a gente consegue o apoio deles, não todo ano, mas quando a gente consegue, a gente foca bem na história da cultura. Então, a gente traz espetáculos que vai abordar... Esse ano a gente teve afro-brasileiro, falamos dos orixás, de uma maneira desconectada da religião, para não criar polêmica, né? Mas, assim, o importante foi entender aqueles personagens. Aquele tipo de cultura, né? Aquele tipo de cultura. E como é que aquilo ali conecta com o Brasil, com as pessoas do Brasil. A gente fez um espetáculo lindíssimo com a Simone também envolvida com isso comigo. A Simone trabalha no Centro Cultural. No centro. E aí a gente fez isso. E no passado a gente fez outras coisas, por exemplo, eu trouxe frevo, eu expandi o frevo aqui, expandi o maracatu, faço um trabalho de maracatu lindíssimo há muitos anos já. É uma cultura até para o Brasil, não né? O frevo até que é mais conhecido, mas o maracatu não. Né? Eu sou do Espírito Santo e, tipo assim, claro que eu conheço a cultura nordestina porque eu... Como toco forró, então você procura se inteirar mais. Sim. Mas eu digo assim, na grande mídia, não, né, você falar maracatu, a maioria não sabe o que é o maracatu. Né? Não, eles não sabem. E eu, de uma forma bem egocêntrica, agora que eu não gosto de fazer isso, mas o maracatu aqui em Nottingham foi todo... por conta de mim. Eu fiz o maracatu aqui em Nottingham. Você que eu trouxe para cá, dizimei, fiz com que as pessoas entendessem. Todo o carnaval que tinha, eu fazia perrengue para ter que ter maracatu. Sim. Porque a gente quer pena, quer samba. Não, a gente dá também isso para você, mas a gente vai botar o maracatu no meio. Sim. Então, eu fiz um trabalho muito resistente, de muita perseverança com o maracatu. Por quê? Porque... a gente tem que mostrar essas outras faces que o Brasil tem.
Então, do mesmo jeito que o samba já é uma coisa tão internacional, que já está no mundo inteiro, o maracatu também. O frevo. Né? O frevo, tudo isso é muito importante para a gente. O afro-brasileiro já é muito mais conhecido por causa da capoeira. Sim. Então, mas tudo isso é importante que a gente criar um balanço entre todas essas danças diferentes e culturas diferentes, porque mostra faces diferentes do nosso Brasil. Do nosso país, é verdade. E aí as pessoas não vão achar que todo mundo do Brasil é feito o carnaval do Rio ou de São Paulo. Não, existem várias milhões de fases diferentes. E cada uma delas é tão relevante contra a outra. Então tem que existir esse balanço. É muito importante. Uma coisa que eu descobri aqui, sendo sanfoneiro, aí você acaba interagindo com os caras que tocam sanfona aqui. Sim. Aqui é o país do rock, né? Você não tem ideia do tanto de festival de sanfona que tem aqui. Meu Deus. Você acredita? Não. É verdade. Tem peças teatrais com 5, 6 sanfoneiros. É uma coisa... É tudo no paralelo, né? Uau. Isso não é divulgado. E nós brasileiros não sabemos disso. Não. Até... Tipo assim, muitos ingleses não sabem disso. Mas o acordeão ele é tão popular aqui. Isso. Não vou dizer tanto quanto no Brasil, porque né, o Brasil hoje passou por uma fase que não. Mas o acordeão é tão popular aqui, nós que somos brasileiros, a gente acha, nada, aqui é só país do rock, é só da guitarra. Cara, não. Rapaz, tem tanto sanfoneiro aqui que é incrível. Claro, a faixa de idade é de mim para cima, né? São todos muito mais velhos. Mas é incrível como a gente não sabe disso. Então, como aqui as pessoas também não sabem, porque o Brasil nós estamos tanta cultura, tanta diversidade que, né? Cada estado tem lá 4 ou 5 culturas diferentes que a gente não sabe que existe. Pois é. Né? Às vezes nós, no Brasil mesmo, não sabemos que existe aquela cultura lá no seu estado. Isso. Né? A gente é muito segmentado às vezes, né? Exato. A gente vive na nossa bolinha ali e às vezes é difícil. E eu acho que no Nordeste é mais difícil ainda, porque no Nordeste a gente é tão apegado ao Nordeste que a gente nunca vai para canto nenhum. Então, quando eu morava lá, era tudo Nordeste. Porque tinha tudo lá. Tinha praia, era o melhor clima que existia. Né? Então, não tinha motivo para a gente sair dali. Então, quando eu saía do Nordeste... Engraçado que tem artistas nordestinos que não saem do Nordeste. Eles rodam o Nordeste todinho. E ficam ali. E são famosíssimos. Isso, tá vendo? Famosíssimos. Aí um cara lá do Sudeste fala assim, você já ouviu falar um exemplo que hoje não, porque ele difundiu, assim, divulgou do país inteiro. Mas eu, na época, na década de 90, quando eu comecei, 80 e 90, tocar sanfona, um amigo me apresentou um sanfoneiro chamado Flávio José. Sim. Eu amo Flávio José desde os primórdios. Eu aprendi a tocar sanfona, a gostar da música nordestina por causa do Flávio José. Ninguém sabia quem era o Flávio José. Olha. Hoje sim, né? Mas depois de 40 anos. Sim, tá vendo? Então, é tipo assim, e o Flávio José, ele não faz questão de sair de lá, porque ele não tem nem tempo de sair de lá, né? E é um ídolo no Nordeste, né? É incrível, assim, a quantidade de... Sem querer puxar o saco pro Nordeste, mas a quantidade de artista, de talento, de tudo que a gente tem lá, é incrível. Então, é assim, a gente nunca teve aquela... Na minha época, eu não tinha aquela coisa, eu quero ir pro Sul, eu quero ir pra cá. Eu tinha, de vez em quando, mais ou menos. Mas era assim, não, se eu vou sair do Nordeste, eu vou pra Europa. Ou eu vou pra Disney, sabe? Mas não, ou então eu fico no Nordeste. Que eu vou fazer o quê? No frio do Sul? Vou nada. Eu tenho tudo aqui. Eu tenho tudo aqui, gente. E aí a gente cria, né, aquela segmentação das áreas. E eu acho que hoje em dia isso está menos. Eu acho que as pessoas estão viajando mais, elas estão conseguindo se misturar mais. Interagir mais. Interagir mais. Mas você sabia que no sul também do Brasil é assim?
Tá vendo? O sul do Brasil, né, de São Paulo para baixo, eu acho assim, eles têm um amor tão grande pela cultura deles, Tá vendo? e eu acho isso muito bonito, muito é bacana. legal, Olha, ali nasce artista, morre artista, que o resto do Brasil nunca viu falar, né? Então, é interessante, eles consomem a música, a arte, a poesia. No Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, eu sei, porque eu já estudei sobre o assunto, é tanto quanto o Nordeste. Tem artistas no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, que no resto do Brasil nunca ouviu falar. E são famosíssimos lá. Tá vendo? Isso é incrível, né? É incrível. É como Goiás, Goiânia. Hoje, tudo bem que Goiás e Goiânia já virou um centro mais sertanejo, que né, é a escola sertaneja que expande para o restante do Brasil. Mas tinha uma época que era, tipo assim, esse é lá do Goiás, Minas Gerais. Então, tem sempre os artistas que não são conhecidos nacionalmente, da grande mídia, que no seu território eles são importantíssimos. E é legal isso, porque o que eu sempre digo, é muito incrível, porque o Brasil é tão grande, né, a gente vê a diferença aqui. O Brasil é tão grande, o que você fala aqui no Sul se entende lá no rincão do Norte ou do Nordeste. Exato. Aqui nós sabemos que os países são pequenos e às vezes o cara que mora em outra cidade não entende o que o outro da outra cidade fala. É difícil, né? Não é? Aqui é interessante, né? Mas me diz uma coisa, quais são os seus planos para o Centro Cultural? Depois eu quero saber os planos da Tatiana, particular da Tatiana, mas hoje, os seus planos para o Centro Cultural, você pretende o quê? Expandir? A gente está querendo fazer com que o Centro Cultural se torne um espaço que é aberto todos os dias, né, com pessoas lá para receber brasileiros ou quem quiser vir visitar o centro. E a gente também está querendo criar um calendário mais sólido de eventos. Por exemplo, a nossa festa junina acontece todo ano, a gente já sabe. Né? Eu não preciso nem dizer a você, ano que vem é dia 25, porque você já sabe. Eu já termino o show e anoto na minha agenda. O ano que vem é aqui. É isso mesmo. Eu já sou contratado automaticamente. Exatamente. É muito legal isso, obrigado. Obrigado pela confiança. Nada, né? Não, obrigado pela confiança. Isso me enobrece muito. Mas as pessoas que conectam com a gente tem que manter ao nosso redor, porque isso é o que faz a pessoa crescer, né? Ter as pessoas certas ao seu redor faz com que você sempre siga a direção certa na vida, e é isso que importa. Sim. Então, para o centro, é criar mais eventos que sejam parte do nosso calendário fixo. Por exemplo, o carnaval, né? A gente quer fazer um carnaval todo ano, só que o carnaval ele é muito mais complexo, né? Existe muito mais coisas ali. Mas a gente já está trabalhando para isso, se Deus quiser isso acontece. E outros eventos durante o ano. Então, no momento, eu diria fase 1 seria abrir o centro todos os dias, fazer com que... hoje ele não está aberto todos os dias. Ele não abre todos os dias. Segunda, terça, quarta e quinta, foi isso que você disse? Foi. E aí, a gente quer abrir todo dia e ter os eventos que a gente sabe que todo ano vai acontecer. Não só a festa junina, mas o resto. Porque aí a gente se torna um espaço onde as pessoas já sabem, está no calendário delas todo ano. Feita a festa junina, está no calendário do povo de Nottingham, eles já sabem. Não só nos brasileiros, mas nos ingleses também. Né? No grupo da capoeira, que é um grupo que é feito de ingleses, o grupo da escola de samba, que é feito de inglês, todos eles já sabem. Isso. E como eu não preciso dizer, olha, dia 25 vocês vão estar lá, ele já me manda mensagem dizendo, a gente está indo. Beleza. Uma coisa que eu achei interessante é isso, o pessoal da capoeira, o pessoal da escola de samba. Sim.
é corajoso, é nobre da parte deles. São ingleses que todos. se dispõem, eu te falei isso agora há pouco lá dentro, né? Que se dispõem a mostrar a nossa cultura numa festa brasileira. Eu não teria essa coragem, juro por Deus. Não teria essa coragem. Eu acho assim, de uma coragem imensa, né? Exato. Porque... Você ir lá tocar samba, que é uma coisa natural brasileira. Isso. Né? Agora não, eles são ingleses, se empenham e se dispõem a ir lá mostrar, cara, eu também sei fazer isso aqui. Eu vou mostrar para vocês que se eu não sei fazer tanto quanto vocês, mas eu tô aqui tentando. Tô dando o meu melhor. Tô dando o meu melhor. Isso é muito bonito. Isso, né? é muito legal. Eu acho que isso é a parte mais importante da nossa comunidade. Sim. É essa parte da integração. Então, uma parte imensa do centro, a gente tem várias missões dentro da nossa companhia e uma delas é trazer a integração. Junto com a cultura, as pessoas conseguirem se achar através da cultura brasileira como veículo. Sim. Então, elas usam a nossa cultura para se integrarem. Então, se elas são vamos supor, como é que a gente chama? Se elas são de países diferentes, têm culturas diferentes, mas elas todas estão ali conectadas através da dança. Então, através da dança brasileira, aquelas barreiras culturais que elas têm delas, que elas trazem com elas, são quebradas. E ali elas são uma coisa só. Mesma coisa com a escola de samba. Então, eles têm ali aquele grupo de ingleses que tem as vidas deles ali, aquela coisa que acontece separado do centro, mas que quando eles estão ali, eles só estão ali para aquilo ali. Só estão para aquilo. E ali eles ajudam as pessoas em vários níveis. Não só no nível de integração, mas no nível de interação, no nível de contato humano. Na Inglaterra existe um índice de isolamento muito grande. Então as pessoas elas sofrem muito com isso. E a gente, dentro da nossa missão, é isso. É fazer com que as pessoas se juntem, celebrem, sejam mais autoconfiantes, se achem dentro, usando a nossa cultura como veículo. Se interajam mais. Se interajam, se sintam melhor fisicamente e mentalmente. A gente faz trabalhos lindíssimos de mental health, saúde mental. Saúde mental. Com a nossa comunidade. Então, a gente dá cursos que ajudam as pessoas a encontrarem mecanismos para lidar com os problemas da vida, que não tem nada a ver com a cultura brasileira, mas tem a ver em tornar a nossa comunidade uma comunidade saudável. E acessível a quem quiser. E aí é qualquer pessoa vem. A gente teve um patrocínio da loteria esse ano. A gente fez um projeto, um curso de 8 meses, lindíssimo, trabalhando com pessoas, ajudando elas a se encontrarem, ajudando elas a entenderem o caminho delas espiritualmente, se elas quiserem ou não, entendeu? Mas tipo assim, elas saíram do curso com um mecanismo na mão. Tipo assim, olha, se eu estiver deprimida, isso aqui eu posso usar. Se eu estiver ansiosa, eu posso usar esse aqui. Se eu tiver com vontade de quebrar a cara de alguém, eu vou usar isso aqui, entendeu? Para não parar na prisão. E aí a gente ajuda a nossa comunidade em vários níveis. Então não é só aquela história de eu estou aqui, estou fazendo meu papel, estou mostrando a todo mundo a cultura brasileira, mas eu não estou nem aí como é que vocês estão se sentindo, sabe? Sim. Isso não existe com a gente. A gente tem uma missão muito importante de fazer com que a nossa comunidade seja uma comunidade saudável em todos os níveis. E aí pronto, e aí vem, porque dentro do nosso grupo a gente tem pessoas que são terapeutas, eu era, como é que chama? Treinadora, fitness, eu trabalhei em academia durante muitos anos, dançarinas, tem pessoas que tiveram problemas, que elas entendem o que é passar por dificuldade, ou dificuldade em relação à vida e essas coisas.
Então a gente tem muita experiência de vida. E aquilo ali não pode ficar dentro de uma caixinha. A gente tem que dividir aquilo ali, porque a gente sabe a dificuldade que as pessoas passam quando elas vêm para cá, principalmente. Né? Não é fácil. Então a nossa missão é isso aqui, é a nossa cultura, né? Vamos celebrar a nossa cultura, mas também vamos ajudar. Dar alguma coisa em troca, né? Dar alguma coisa em troca. Porque isso aí claro que não, né, eu não sou um centro cultural, mas a gente fez isso aqui para poder dar voz, que eu acho que as pessoas têm curiosidade em saber, e às vezes as pessoas precisam dizer. Isso, né? não é? Porque se você não fala, só conhece quem vai lá para saber. E a gente tomou essa decisão de montar o Fora da Casinha justamente por isso. Porque, cara, é uma janelinha para o mundo de você mostrar o que você pode fazer, né? O que você pode fazer pelo seu próximo. Isso. Aonde você pode buscar uma solução. É claro que ninguém está aqui para resolver, a gente não tem condições de resolver o problema dos outros, né? Claro que está cada um tentando resolver o seu próprio problema, mas isso não impede a gente de estender a mão e falar, cara, não é? Eu, no meu caso, fala aqui, cara. Fala aqui que alguém vai escutar e vai poder dar uma solução, ou mostra o que você faz. Enfim, o intuito do Fora da Casinha é esse, é dar voz a nós que estamos aqui sufocadinhos, né? Nós estamos presos, né? E é super legal isso, porque eu acho que existe um mundo que as pessoas imaginam. Por exemplo, isso aqui que você está fazendo não existia na minha época. Então, quando eu vim para cá, eu não tinha onde olhar em canto nenhum qual era a experiência de ninguém fora. Sim, verdade. Então, eu imaginava o que era morar fora. O que eu via na televisão. Os programas de televisão, que são totalmente estilizados, né? Que você olha e faz, deve ser assim, né? Aí você tem aquela visão. Aí você chega aqui e você vê, nossa, não tem nada a ver com o que eu vi na televisão. Nossa, a Inglaterra é muito mais suja do que o que eu vi. Entendeu? Tem tanto mendigo na rua. E essa realidade ninguém mostra. E você não sabe, você não tem acesso. Então, isso aqui... É engraçado que eu não sei por que ninguém mostra. Será por quê? Vergonha? Porque eu não tenho vergonha de dizer, porque a gente vem para cá e passa dificuldade, não é fácil. Né? Mas se você vê no social media, falando como terapeuta, quando você olha o social media, você vê que ninguém quer mostrar o lado fraco. Porque ninguém quer ser julgado pelas suas fraquezas. E aí, o que é que acontece? Existe toda aquela coisa de, não, vou sempre estar mostrando o meu melhor lado, o lado fã, o lado que eu tô me divertindo, o lado que eu tô maravilhosa, o lado que eu tô impecável, o lado que eu tô rica, o lado que eu... Entendeu? Por quê? Porque aquilo ali vai te dar um momento de gratificação que não dura mais do que um segundo. Um like, né? Mais do que isso. E aí, depois disso, você está vazio de novo. E aí, o que acontece? Você continua buscando. Aí continua, e se torna um vício. Né? Mas você nunca está realmente acessando o problema mesmo que está ali. Sim. Né? Então, ninguém está vendo que existe problema. Ninguém está vendo que atrás daquela roupa linda que você está usando, existe um cartão de crédito com débito desse tamanho. Né? Verdade. Ou então existe uma dificuldade enorme de manter o controle na status, vida. Né? E isso aí é tudo uma coisa muito do ser humano. A gente não quer dividir essas dificuldades. A gente quer sempre estar mostrando só a boa aparência. Boa aparência. Só que existe uma hora que as pessoas precisam saber da realidade. Saber da realidade, verdade. E vindo para cá, não é só flores. Vindo para cá, existe uma coisa enorme. Quando eu cheguei aqui, eu falava o inglês, e já falando inglês... Era professora lá, né? Eu tive aquela dificuldade imensa de me achar. Eu fazia, gente, e aí, como é que eu me encaixo nesse lugar? Entender o que o cara tá falando, né? Porque essa é a grande dificuldade, né? Às vezes sai de lá falando...
Aí chega aqui, o sotaque é totalmente diferente, você não entendeu nada. É. A sorte foi que eu me batei em Uma vez eu Nottingham. disse assim, podcast, aí um monte de gente me mandou, Zagotinho, não é podcast, não é Não. podcast. Eu falei, Não, ok. podcast também não é na Inglaterra, Pois né? é, que não é. Mas é assim, todo mundo sabe melhor do que todo mundo, né? A gente sabe que todo mundo vai estar sempre te corrigindo. E Uhum. isso Não, tudo, mas eu acho assim, acho interessante. Eu acho que se você foi corrigida porque alguém prestou atenção em você, Exato. então já tá bom. Continua Já tá no bom. podcast. É, não, mas aí eu aprendi. Se fala no Brasil podcast. Então é podcast. Mas né? é porque o som do E, do cast, é americano. É americano, né? E a gente tá na De vez em quando Inglaterra. eu respondo alguma mensagem, porque vocês consomem mais o inglês americano do que o inglês britânico, Exato. que é diferente. É como o português do Brasil e o português de Portugal. Né? Lógico. Às vezes o cara fala, eu sei falar português. Chegou em Portugal, que porra esse cara tá falando? Dependendo da área de Portugal, você não entende Não nada. entende nada. Vai pra Madeira pra você ver se você entende alguma coisa. Nada. Não. Ele tá falando outra língua. Isso. Né? Então é super diferente e existe várias dificuldades, dificuldades culturais, dificuldade de língua, Sim. dificuldade geográfica, né? Como você se movimenta. Aqui as pessoas aqui são muito mais rápidas, elas andam na rua como quem está correndo. Ninguém dá Só atenção nem para sabe, ninguém, não quer nem saber. A individualidade, né? Tudo isso. Então, é uma adaptação muito brusca. E se você não tem esse entendimento, se você não está preparado para isso, é como se o teu mundinho, quando chegar aqui, ele desaba. Exato. Porque você tem toda Você aquela mora ilusão. numa casa durante 10 anos, você não sabe nem como é a cara do seu vizinho de porta. Exato. E aí você vem pensando que vai alugar uma casa, não sei o que, e termina num quartinho desse tamanho, dividido com 10 pessoas, vivendo uma vida de doido. E você era um advogado no Brasil. Não quer dizer nada isso, mas o que eu estou dizendo é assim, não tenha ilusão. Não existe isso é verdade. isso não existe. Você tem que vir para cá bem preparado para a realidade do que é. Né? A Inglaterra, eu digo sempre assim, a Inglaterra é uma mãe. Uma vez que você está aqui, você entende essa mãe e você entende o que é preciso fazer para você ter o resultado dela. Resultado, sim. Nossa, é o melhor lugar do mundo. É verdade, é verdade. Aí você tem que dar aquele espaço para que isso aconteça. Você não pode vir para cá achando que vai acontecer, que não vai. Já cheguei aqui, já estou bem, Não. porque o buraco Vai é mais sofrer, embaixo. vai sofrer. Vai sofrer. Eu não conheço ninguém que não sofreu. Né? Eu sofri, você sofreu, nossos amigos sofreram. E quem chega sofre, não adianta. A não ser que chegue assim com uma bagagem muito grande e que não tenha necessidade de, né, não vou dizer de se prostituir, mas né, Entendo, de dar a mão à palmatória e, Sim. cara, eu tenho que correr atrás porque isso aqui eu tenho que buscar. Então, mas é massa, massa. É massa. É uma vez que você entende, né? É um lugar bom. Entende, Mas me diga uma coisa, eu quero saber você tem um conselho para dar? Quem tem a intenção de vir para cá e começar a vida como nós começamos? Tem conselhos. Eu diria... Não digo conselho, mas uma palavra de... Eu diria que a coisa principal para você não se sentir... Quando a gente fala marginalizado aqui, não é necessariamente o marginalizado do Brasil, né? Aquela coisa da periferia. Mas você estar fora da comunidade. Quando você está ali naquele parâmetro de não estar se sentindo dentro do lugar onde você está. Então, você está marginalizado ali, né? Então, para que você evite que isso aconteça, eu diria que você, quando vier para cá, procure aprender a língua. Aprender a língua quebra muitas barreiras. Vai te dar muitas possibilidades, vai fazer com que você entenda o lugar onde você está, que você entenda as pessoas ao teu redor e que você tenha mais oportunidades. Que você não termine tendo que fazer o que todo mundo faz quando vem para cá porque, né, não aprendeu. Então, isso é muito importante. Eu entendo também que quando você vem para cá, você quer ter os brasileiros ao seu redor, porque aquilo ali é o teu conforto, é a tua lembrança de casa, é a tua conexão com a tua raiz. Perfeito. Tenha os brasileiros ao seu redor,
mas também tenha as pessoas locais ao teu redor. Para As você entender a pessoas cultura daqui, também, como funciona o país, né? as pessoas daqui, elas são tão acolhedoras. São mesmo. Elas têm aquela coisa inicial daquela barreira de britânico, né? Aham. Tipo assim, peraí, Eu posso te falar Sim. do fundo do meu coração? Eu nunca senti isso. tá vendo? Nunca. Se eu falar que eu fui discriminado, eu fui mais discriminado nunca na fui Itália do que aqui. do que aqui. Eu acho que aqui as Sério. pessoas são tão, Eu tão não- acolhedoras. Nunca, eu não posso falar nada, nada. Sempre me acolheram de braços abertos. Tá vendo? Só E tem isso que aí é o que é agradecer. importante, é que a gente entenda que a gente se integrando com as pessoas que são daqui, a gente vai entender melhor essa vida que a gente escolheu. Uhum. E aí, uma vez que você entende isso, você pode fazer suas escolhas. Você pode dizer, então agora eu vou ter mais relacionamento com brasileiro, ou eu vou ter mais relacionamento com britânicos, ou eu vou ter os dois, ou eu vou agora trabalhar agora aqui, ou eu vou... né? Porque você vai ter opções. Sim. E você não vai se sentir marginalizado, você não vai se sentir fora da comunidade, fora do sistema, Fora da casinha. fora da casinha. Exatamente, fora da casinha. Sim. Então, a língua e a integração, para mim, seria o meu conselho. Aham. Venha para cá, venha, preparado para trabalhar, para lutar, Uhum. mas venha com essa mentalidade de ser aberto, Sim. de se expor ao que você está vindo aqui, Disposto a fazer. disposto a fazer. Ok. Se alguém quiser entrar em contato com o Centro Cultural Brasileiro, que imagino que isso vai despertar nas pessoas lá do Brasil curiosidade e para obter informações, você pode dar o site do Centro Cultural Brasileiro? Sim, o nosso website, o nome dele é em inglês, então é Brazilian Cultural Center, .co.uk. Aham. .co.uk. Acho tão difícil falar isso em português. .co.uk, né? É uma dificuldade, às vezes a Tô gente se acostuma, desmiuçando, né? vamos desmiuçar em português. Brazilian Cultural Center. Brazilian Cultural Sim, Center. Pronto, né? olha aí. .co.uk. Exato. Esse é o Bem. site, se você quiser obter alguma informação sobre o Centro Cultural Brasileiro, como funciona, enfim, eles vão te responder, eu tenho certeza que vão, porque são uns amores. Sim. Né? Com prazer. E Tatiana, eu quero te agradecer, estão até soltando fogos, tá ouvindo? Não é? Nossa, olha que especial. Estamos ouvindo fogos aqui agora. Deve ser alguma festa junina acontecendo que a gente não sabe. Vamos sair daqui para lá. Não é? Vamos dançar um forrozinho. Quero te agradecer imensamente. Muito obrigado do fundo do meu coração, porque você me deu uma moral tão grande em vir aqui, se desprender lá de longe para vir aqui. Foi com todo prazer. Bater esse papo com a gente, que eu quero te agradecer do fundo do meu coração. Muito obrigado, que Deus te abençoe muito e que o Centro Cultural Brasileiro continue essa maravilha que é e sempre será, eu tenho certeza. Tá? Muito obrigado. Obrigada. Beijo grande pro pessoal lá do centro, todos eles que são uns amores, que sempre que eu vou lá me tratam com um amor imparcial, indescritível. Mas você é sempre bom? o nosso VIP guest. Oxi, muito obrigado. Oxe. Obrigada a você. Foi um prazer enorme estar aqui. Obrigado. Você que está aí, não se esqueça de dar um like, acessar o nosso canal lá e muito obrigado e até o próximo. Obrigado, gente. Beijo no coração. Tchau, tchau.